Welcome to Aura's Bom conference dia, call. bem-vindo à Today, with teleconferência da us, Aura. we will be Hoje, presenting the conosco, company's estaremos second quarter apresentando os resultados do 2023. segundo trimestre de 2023. Hoje, conosco, temos o Sr. Rodrigo Barbosa, nosso presidente e CEO, e Kleber Cardoso, nosso CFO. Observe que esta apresentação contém informações prospectivas que incluem eventos que esperamos que possam ocorrer no futuro. Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muito além dos quais estão além da nossa capacidade de prever ou controlar, pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Ao final da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas e você poderá enviar suas perguntas através do ícone de perguntas e respostas abaixo. Vou passar a palavra ao Rodrigo. Bom dia a todos. E gostaria de agradecê-los por estar aqui conosco na apresentação para que possamos falar sobre os resultados do trimestre. Como já vimos, foi um trimestre muito importante para todos nós, apesar da produção mais fraca, como projetado, geramos um fluxo de caixa que está avançando significativamente com os projetos que temos em operação. Vamos falar sobre os resultados e a produção. A produção desse trimestre chegou perto de 48 mil de onças equivalentes de ouro, uma redução em relação ao primeiro trimestre, principalmente devido ao sequenciamento das minas do complexo de EPP, e também aos teores menores. É algo projetado desde o início do ano. E alcançaremos teores maiores nos próximos trimestres. E exatamente o que aconteceu em 2021, 2022 e em 2023, teremos um terceiro trimestre mais forte, não somente com teores maiores no complexo de EPP, mas também com o início da produção comercial e de nossos ativos e também um aumento em Honduras, uma produção estável em Aranzazu. Temos guidance para o EPP, apesar desse trimestre mais fraco, e para aqueles que estão investindo na Aura, nós temos uma perspectiva diferente, às vezes atingimos os maiores ou menores, porque não há uma distribuição igual, às vezes os teores são maiores ou menores. Isso é algo que acontece com muita frequência nas empresas que trabalham com ouro, e isso vai ser nivelado ao longo do tempo, e vamos ver esse movimento nos próximos anos. Em San Andrés, tivemos uma produção contínua, com a produtividade estável. No último trimestre do ano passado, e no primeiro trimestre, produzimos 14 mil onças, e agora produzimos 16 mil onças equivalentes de ouro, e no terceiro trimestre e no quarto trimestre temos expectativas de melhora, e tivemos um início do ano mais desafiador, no início do ano, e começamos numa base mais baixa. Isso afetou o nosso guidance para o ano, então mudamos o nosso guidance em cerca de 10 mil onças, e agora ficamos entre 62 mil e 69 mil onças equivalentes de ouro, e esperamos uma produção mais elevada do que os primeiros trimestres. Em termos de EBITDA, Kleber vai dar mais detalhes sobre esse ponto. Tivemos um valor menor do ouro e uma redução da produção do EPP devido aos baixos teores. Em Aranzazu, temos uma produção bastante estável em relação ao all-in sustaining cost. Nós tivemos alguns itens que afetaram o resultado. Primeiramente, foi uma produção menor,
em relação ao ISCC, mas aumentamos em 3% nossa guidance devido à produção que tivemos em Fernandes. Por outro lado, a evolução do dólar em relação ao peso mexicano, temos uma indexação mais volta, mas o que não acontece no México e o Brasil, porque houve uma desvalorização do dólar que afetou os nossos custos e aumentou o impacto do que projetamos para o ano em 3%. Estamos fazendo uma revisão do guidance em relação ao custo caixa em 9% e 3% devido a uma produção menor em San Andrés e 6% devido à taxa câmbio. E aqui, se nós aumentarmos os custos em dólares americanos devido à desvalorização, mas, por outro lado, os preços do ouro e do cobre aumentou em relação ao que nós havíamos previsto no início do ano. E o cobre estão tem uma função de proteção do dólar e da inflação. Apesar da produção, temos uma projeção. Quando vemos os resultados, vemos que as operações apresentam um fluxo de caixa bastante robusto, dando-nos a oportunidade de cumprir os nossos cumprimentos de pagamento de dividendos e pagamos 10 milhões de dólares como dividendos para os nossos acionistas e, de acordo com os resultados do terceiro e quarto trimestres, ao final do ano, estamos comprometidos em fazer o pagamento dos nossos dividendos conforme nos comprometemos de pagamento duas vezes ao ano. Vemos também o que aconteceu nos desenvolvimentos dos projetos e a forma que estamos criando valor. Em primeiro lugar, nós terminamos no primeiro trimestre, temos a construção de almas de acordo com nossas projeções, apesar de algumas demoras, nós conseguimos manter toda a nossa estimativa de valores, de preços e de prazos. O ativo já opera acima da capacidade nominal, em menos de 4 a 5 meses vamos atingir a capacidade comercial. Já operamos na capacidade nominal e chegamos a 92% em relação à produção. Estamos muito confortáveis em dizer que iremos começar a nossa produção comercial muito em breve. E essa produção será incluída no nosso EBITDA. Borborema também está avançando de acordo com as nossas expectativas. Estamos fazendo ramp-up, estamos fazendo os estudos de viabilidade desse projeto e vamos anunciar os resultados muito em breve. E também estamos trabalhando com as atividades, as terras e em breve iremos o projeto e estaremos anunciando o início da construção do projeto. No início de 2025, temos a previsão de produção e temos essa guidance que será mantida de 450 mil onças equivalentes de ouro. Em Matupá, temos a função da exploração em serrinhas, tivemos uma aprovação preliminar e deveremos ter as licenças de instalação até 2023. Então, esses são os 3 projetos Greenfield que nós prometemos ao mercado, que nós vamos implementar e tudo está acontecendo de acordo com as expectativas. Almas, de acordo com o esperado, Borborema, com o estudo de viabilidade, e Matupá também está avançando em relação às licenças ambientais e também em relação às explorações que estão sendo realizadas em Matupá e continuamos a investigar serrinhas que mostra o potencial de se tornar uma mina maior ou muito em grandes dimensões. E
À medida que continuamos nos processos de exploração, faremos as devidas divulgações ao mercado. Falar de números em relação à segurança, é muito importante dizer que continuamos a ter incidentes em perda de dias de trabalho. Há um ano que nós não temos nenhum tipo de incidente em relação à estabilidade das estruturas. Todos os meses nós temos revisões externas com as nossas estruturas geotécnicas e todas as estruturas geotécnicas são auditadas por terceiros e com níveis satisfatórios para todas as nossas estruturas. Então, quando fazemos a comparação à esquerda aqui do slide, a produção, nós temos 41 mil onças equivalentes de ouro em comparação ao trimestre anterior. Verificamos que quando atingirmos teores maiores, vamos atingir uma produção maiores e esperamos um aumento nos próximos trimestres, como eu já mencionei. À direita, como eu mencionei anteriormente, nós podemos ver que há uma redução em relação ao trimestre anterior, em relação a onças equivalentes de ouro, onde vemos resultados sendo significativamente afetado devido à EPP. Esperamos uma produção maior, como que mencionamos, talvez mais, apesar das mudanças do preço de cobre e ouro que afetaram de forma negativa, mas a produção de uma certa forma aumentou de forma a compensar essa produção mais baixa. E esperamos que continuará a ser bastante estável. Esperamos que nos próximos trimestres atingiremos em San Andrés uma produção de 16 mil onças equivalentes. Em relação a all-in sustaining costs, fazendo a comparação com o trimestre anterior, vemos que há duas variáveis, uma baixa produção e EPP, como podemos ver, e esse vai se reduzir à medida que vamos reduzir os teores. E a segunda variável é a desvalorização do dólar, e que foi um item que também impactou os all-in sustaining costs, principalmente o EPP e a desvalorização do dólar. Basicamente essas variáveis. Em termos de guidance, já temos muitas informações, não vou passar por todos os números em detalhes, vocês podem acessar essa apresentação, que vai estar disponibilizada no website, e estamos revisando por conta dos resultados o guidance para a produção consolidada, e principalmente devido aos desafios que nós tivemos que enfrentar em San Andrés no início do ano, e uma produção reduzida no início do ano, mas vemos que há um direcionamento para chegar ao que víamos, e é por conta disso que temos esse guidance, apesar de todos os desafios enfrentados. Essa baixa produção em Honduras também causou impacto no custo de caixa. Implementamos medidas significativas para reduzir o custo de caixa, para neutralizar os custos maiores devido à baixa produção. Então, se utilizarmos essa taxa de câmbio, verificamos que há um aumento de 3%, quando a produção foi 5% abaixo. Temos também o impacto da taxa de câmbio no Brasil, mas também no México, que causou impacto, como eu já disse, 6% adicionais em termos de all-in sustaining costs. Agora estamos projetando o guidance para o custo caixa para os próximos períodos. Temos que entender que agora Almas, Borborema e Matupá
todos esses ativos têm os all-in sustaining costs abaixo do nível que temos. Então, provavelmente veremos os projetos entrando e afetando positivamente o all sustaining costs. Esses números foram colocados no segundo trimestre, mas tudo isso está progredindo para que possamos fazer o controle do nosso custo de caixa, para que possamos manter a nossa previsão nos próximos trimestres. Em termos de CAPEX, temos um guidance anterior que chegou agora a 85 e 95 milhões de dólares. Estamos planejando também algumas expansões em Almas e algumas outras atividades de desenvolvimento em outros ativos. Isso provavelmente gerará alguns aumentos, mas que também aumentará a produção muito em breve. Mencionei, temos muito orgulho do que estamos entregando em termos de produção em Almas, 55% vem das áreas ao redor, 80% vem do estado e das áreas regionais. Estamos investindo significativamente no treinamento das equipes locais, e alguns gerentes também estão aprendendo nas atividades para que possam atuar no EPP, e vemos que esses profissionais estão contribuindo significativamente para um ramp-up de sucesso. Nós utilizamos 100% da água na nossa produção, e nós acessamos a água do rio, mas isso não chega a 10% da quantidade total de água que utilizamos. O início do ramp-up aconteceu em abril, 16 meses após o início da construção. Estamos entre uma das construções mais rápidas a entrar em operação no mundo. Estamos definindo novos benchmarks no mercado, principalmente quando declararmos o início da produção comercial nas próximas semanas. Podemos ver os números à esquerda. Vemos a produção semanal da fábrica. Estamos fazendo o ramp-up de forma muito rápida desde junho. Chegamos a 20 mil toneladas ao final de julho, com números bastante expressivos também. A capacidade nominal depende de alguns fatores, mas vai chegar a 25 toneladas por semana, em relação a toneladas por hora. Estamos operando nas últimas 6 semanas, estamos trabalhando acima da capacidade. Depois, à medida que começarmos a aumentar os teores, vamos verificar a recuperação em 92% a 93%, que estará muito em linha das nossas expectativas, nos deixando numa posição bastante confortável de manter os resultados e declarar a produção comercial. Kleber, eu passo a palavra a você. O senhor poderia abrir o microfone, por favor? Vocês me ouvem? Sim. Prossiga, por favor. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Agora vamos compartilhar alguns dos resultados. Nessa página, nós trazemos as principais KPIs financeiros, os resultados do trimestre atual e dos últimos trimestres também, e também o acumulado dos últimos 12 meses e todo o período de reporte. Em linha com aquilo que estava sendo explicado, temos um sequenciamento de BP afetando os resultados,
do trimestre, com receitas chegando a 85 milhões de dólares e o EBITDA ajustado em 116 milhões de dólares no segundo trimestre. Apesar dos desafios, temos um lucro líquido bastante positivo em 11 milhões de dólares nesse segundo trimestre. Em relação à posição de caixa, terminamos o trimestre com uma posição de caixa bastante forte de 110 milhões de dólares, depois do pagamento de 10 milhões de dólares em dividendos e os investimentos na expansão durante o segundo trimestre. A dívida líquida atingiu 114 milhões de dólares, então gostaríamos de expressar que provavelmente estaremos vendo o ponto mais alto em relação à dívida líquida e EBITDA, e com Almas muito próxima a declarar sua produção comercial, vamos acrescentar caixa no nosso EBITDA nos próximos trimestres, e provavelmente veremos essa mudança com a redução da dívida líquida e com um EBITDA mais robusto. E nós apresentamos uma análise mostrando os principais itens em relação ao EBITDA ajustado e o lucro líquido desse segundo trimestre. Como vimos anteriormente, chegamos a 27 milhões de dólares e a produção de Aracaju teve um desempenho constante. E outro ponto positivo aconteceu em relação a San Andrés esse trimestre, devido ao ramp-up da produção, e o EBITDA foi muito baixo, mas não, porque entendemos que não atingiu seu potencial máximo. E o EPP chegamos a 3 milhões, devido ao sequenciamento e menores teores. E também chegamos a 12 milhões em relação à depreciação de leasing, e é consistente o que nós vimos nos últimos trimestres. Em termos de outros resultados, a empresa está reportando um ganho de 3,4 positivos no segundo trimestre, associado com a nota promissória, favorecendo seus resultados. E 12 milhões de dólares em relação ao principal e os juros acumulados, 8,6 milhões de dólares foi o que registramos no nosso balanço em relação aos recebíveis dessas notas promissórias. Estamos muito próximos ao receber esses valores. Mais do que o impacto contábil, haverá um influxo não recorrente durante esse terceiro trimestre. Temos 2 milhões em relação a despesas de imposto de renda, chegando ao lucro líquido de 11 milhões. E, por fim, nós gostaríamos de fazer e compartilhar com vocês os detalhes das nossas análises para explicar as mudanças da posição de caixa durante esse período. À esquerda, nós vemos a posição de caixa no início do trimestre, a 103 milhões de dólares, e à esquerda vemos o FCF ajustado, que é o fluxo de caixa livre que foi gerado no período, que não inclui os investimentos e expansão dos negócios. Nós geramos 15 milhões de dólares nessa análise, e temos também investimento em crescimento. Investimos 7 milhões de dólares em exploração. E esse é um período em que estamos investindo bastante para expansão, para as minas. Então, temos investimentos significativos nesse período relacionado à fase final da construção de Almas e a capitalização de custos.
uma redução significativa em relação a almas no terceiro trimestre de 2023. E também vemos os 30 milhões da amortização de empréstimos e 10 milhões em relação aos pagamentos de dividendos, levando a posição de caixa a 110 milhões de dólares ao final do trimestre. E com isso, eu termino a apresentação e abro para as perguntas e respostas. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão na plataforma. E também vamos receber perguntas do webcast. A primeira pergunta vem de Edgar Souza, do Itaú BBA. Por favor, prossiga. Bom dia a todos. Muito obrigado por pegar minhas perguntas. Minha pergunta é sobre Borborema. Eu sei que vocês ainda estão trabalhando no estudo de viabilidade, mas eu gostaria de saber de algumas informações qualitativas sobre o projeto. Vocês estão continuando com os trabalhos de construção, quando vocês esperam iniciar as construções e quanto tempo vocês acham que levará a construção? E eu gostaria de informações sobre o timeline, sobre o CAPEX do projeto, como podemos fazer a modelação do projeto do CAPEX para o projeto, qual seria o CAPEX total, que será investido em 2023 e também em 2024. E depois a minha segunda pergunta é sobre Honduras, sobre a estabilização da produção. Eu acredito que seria um marco importante para essa operação. A minha pergunta tem mais a ver com o prazo médio, o que podemos esperar da produção em San Andrés, de forma que ele chegue a um nível de estabilização. Muito obrigada. Muito obrigada, Edgar. Em primeiro lugar, vou falar sobre Borborema. Nós ainda não podemos falar sobre os números precisos, estamos realizando o estudo de viabilidade, teremos resultado na próxima semana, e depois estaremos divulgando todas as partes financeiras desse projeto, e depois nós vamos apresentar o relatório completo. É importante mencionar que já iniciamos trabalhos na terra, preparando o site para os investimentos. Nós já fizemos o pedido já fizemos o pedido dos ativos, e ao final de 2024 receberemos os ativos. Eu vi que há uma pergunta de Ronan sobre o CAPEX e as pressões inflacionárias também. Vimos essas pressões inflacionárias que impactam a taxa de câmbio. Estamos trabalhando para otimizar o CAPEX, para que possamos manter e talvez até reduzir o que havíamos projetado para o Big River anteriormente. Estamos revisando os planos das minerações e tudo está acontecendo de acordo com o esperado. Estaremos também divulgando o estudo de viabilidade juntamente com a avaliação pré-econômica como uma extensão da produção. Então, todos os estudos estão sendo feitos para 10 milhões de toneladas por ano. Já mencionamos ao mercado que esse projeto tem 9.000 onças de reservas, mas poderá chegar ao dobro dessa quantia se nós pudermos melhorar o acesso à água. Então, com reservas de 900.000 onças equivalentes de ouro. E depois da projeção, nós vamos tomar todas as iniciativas à medida que nós conseguirmos mais acesso à água, e acreditamos que em 3 anos teremos resultados mais positivos. E
3 e 4, vamos aumentar a nossa produção de ouro. Isso está basicamente em linha, porém, os números precisos eu vou divulgar ao mercado nas próximas semanas. Fique atento e teremos também um call convidando os analistas para falar sobre esse projeto com mais detalhes. É o projeto para todos nós. Também fiz uma pergunta sobre San Andrés. Vamos continuar a aumentar a produção a 18, 20 mil juntas equivalentes por trimestre. Se compararmos com 21, temos teores menores quando comparamos em 2021. Se nós não impedirmos a capacidade, com a capacidade que nós temos, já atingimos 18 a 20. Então, chegaremos a 65, 75 onças equivalentes de ouro. Estamos começando algumas explorações em outras áreas para entender o potencial dessas áreas e o potencial para teores maiores, e também verificando qual é o nosso potencial de expandir a capacidade das nossas plantas para aumentar a produção. Mas a capacidade que temos hoje seria provavelmente os números esperados. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Chen, do Safra. Sua linha está aberta. Por favor, pode prosseguir. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Oi, Kleber ou Rodrigo? Sim. Eu não sei se a câmera está funcionando, mas eu vou continuar. Muito obrigada por responder a minha pergunta, Rodrigo e Kleber. Eu tenho uma pergunta em relação a almas. A minha pergunta é sobre almas. Eu tive alguns problemas técnicos. Eu entendo que a almas está próxima a atingir a produção comercial, e eu gostaria de saber se tudo está de acordo com o esperado. Tivemos a produção de almas para 2023, mas eu gostaria de saber o que podemos esperar em relação à produção anualizada de almas. E a minha segunda pergunta é sobre Burema. Vocês mencionaram no release que tempo de entrega que demorou mais tempo, e isso está levando ao início de Borborema para o início de 2025. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre isso, porque parece que não foi culpa de vocês, foram fatores externos. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso e sobre o assunto da retirada do guidance, e se essa demora de Borborema foi o único fator ou há outros fatores que fizeram você tomar a decisão de mudar o guidance. Primeiramente, em relação a almas, sim, o Rampar foi acima das nossas expectativas em relação às últimas 2 ou 3 semanas, em relação à produção e recuperações. E nós ficamos numa posição bastante confortável quando falamos que a produção comercial começará brevemente. E também a produção em almas, a produção e a estudo de viabilidade, o nosso guidance, mas como eu mencionei anteriormente, nós vimos algumas oportunidades para aumentar a produção
Então, agora estamos fazendo os devidos investimentos, porque podemos agora ver como podemos ter uma produção maior para os próximos anos. Então, podemos esperar com talento de ouro nos próximos 2 ou 3 anos. E você mencionou sobre Borborema. O único motivo foi o tempo de entrega dos moinhos, que devem ser entregues ao final de 2024, depois faremos os testes preliminares, e só então começaremos a operação ramp-up em 2025. Foi esse o motivo do atraso. E o único motivo que nós retiramos o guidance para o período foi o Borborema, que houve um atraso de 2 ou 3 meses, e nós havíamos previsto que a produção começaria ao final de 2024, mas entendemos que quando terminarmos o 4 trimestres, vamos oferecer o guidance para o ano seguinte. E o motivo da mudança do guidance foi devido à questão que nós tivemos em Borborema em relação ao lead time e à entrega dos moinhos. Muito obrigado, Kleber e Rodrigo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do webcast de Roman Rosey. Bom dia e muito obrigada por responder a minha pergunta. Eu tenho algumas perguntas do meu lado em relação ao Borborema. Vocês mencionaram que vocês estão esperando fazer investimentos e as suas decisões em pouco tempo. Você acredita que terão os resultados em 2023 dessa decisão? E será que vocês poderiam me dar o guidance em relação ao CAPEX? Especialmente considerando as pressões inflacionárias e a taxa de câmbio. Obrigado, Roban. Ainda não podemos divulgar os números, estamos fazendo um ramp-up, mas como eu já mencionei anteriormente, houve alguma pressão inflacionária e alguma pressão das taxas de câmbio, e vemos algumas oportunidades de otimização em Almas. Então, não vemos muitas mudanças em relação a CAPEX, em relação aos números que foram divulgadas em relação ao Big River anteriormente, mas nós revisamos os números e buscamos outras alternativas para otimizar a produção. E vamos preparar resultados e vemos bastante uma flexibilidade para aumentar a produção no ano 2, 3 e 4. Ouviu? Qual a sua outra pergunta? Você poderia repetir a pergunta? Ou eu respondo? Hedges. No que nós fazemos, como nós fizemos com a Alma, nós gostamos de garantir o payback do projeto, o retorno do projeto. Em Almas, nós podemos ver que o retorno foi 2 anos, então tivemos 2 primeiros anos de produção para garantir que o investimento vai ter o retorno adequado e também que a dívida seria paga. Aplicamos a mesma lógica ao Borborema para garantir que o payback, o retorno desse projeto, vai estar em níveis adequados de acordo com o preço do ouro. A ideia que nós temos a intenção de aplicar em Borborema, em relação ao financiamento para Borborema, sim, nós vamos anunciar a construção juntamente com o financiamento para que possamos prosseguir com o projeto. Então, vai ser um pacote completo que estamos preparando, estudos de viabilidade, financiamentos e os retornos estudados para o projeto. Muito obrigada. Novamente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem clicar no ícone Q&A na plataforma e depois levante a mão. Também você pode enviar perguntas através da nossa plataforma de webcast. Por favor, aguardem. A nossa próxima pergunta vem de Terence Portland. Podemos falar sobre o cenário inflacionário
de mão de obra e também fornecimento de serviços? Bem, a pressão inflacionária que nós sentimos de forma geral foi em 2020 e 2021. 2022 tem a ver com o impacto no custo devido à desvalorização do dólar, e nós publicamos nossos resultados em dólares e parte do custo em reais e pesos mexicanos. Não vemos uma pressão inflacionária muito grande ao longo do ano de 2023. Você gostaria de acrescentar algo, Kleber? Não, eu concordo, eu acho que tivemos uma grande pressão em 2020 e 2021, tivemos que trabalhar com a inflação. O que vemos agora é menos inflação e também menos pressão em relação à depreciação do peso e do real. Parcialmente, as questões, os desafios que nós tivemos foi em relação a essas questões, e vemos um dólar mais fraco. Para isso, eu não sinto muitas pressões inflacionárias. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Felipe Lainhard. Vocês estão trabalhando com o quadro de amortização de dívidas, e qual seria a situação em menos de um ano? Kleber? Na Aura, nós trabalhamos com bancos locais e muitos bancos em jurisdições diferentes. Historicamente, tivemos uma porção significativa das termos com vencimento em tempos mais curtos. Isso aconteceu com os nossos financiamentos com bancos locais. No segundo trimestre, nós levantamos 30 milhões de dólares para lidar com os passivos, para que possamos utilizar as capacidades dessas proteções. E nós aumentamos o prazo da dívida. Na verdade, isso não é uma preocupação para nós. Muito obrigada pelas perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo para as suas considerações finais. Reforçamos que, apesar de uma pressão menor que nós prevíamos para esse trimestre, tivemos operações com uma de caixa bastante forte, continuamos pagando os dividendos. Desde o senhor, nós estamos gerando valor para os nossos acionistas, com projetos de greenfield aumentando os recursos e as reservas, e também pagando os dividendos. Então, estamos crescendo a produção, os projetos estão sendo entregues, começamos o ramp-up de Almas de acordo com o previsto, estamos avançando com projetos de Borborema, novos números estão entrando no nosso resultado, e em breve vamos desenvolver Matupá. Essa revisão do guidance, mas tudo de forma bastante consistente, e temos essa previsão de 450 mil em termos anualizados. Fiquem ligados, esperamos entregar novas informações nas próximas semanas. Vi que vocês estão interessados sobre Almas de Borborema e teremos essas informações. Muito obrigada. Agora concluímos o nosso conference call e um bom dia a todos.